Então, eu já estou gravando. Então, muito boa noite a todos. Estamos aqui, né? Eu, a Ana. Boa noite, Guilherme. Eu, a Ana, o Andriel, a Clarissa, o Demian, Gisela, Batista, Gisela Bernardo, o Guilherme que acabou de chegar, Jéssica, Joyce, Lucas, Rodrigo, Thay, Iane e o Wallace. Boa noite, professor. Já tava Boa com noite saudade de ser aí. só. Beleza aí, Guilherme? E aí nós vamos começar, né, a disciplina de Química Geral 2. Essa disciplina de Química Geral 2, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É uma disciplina, é uma disciplina bastante, gente, ela mistura bastante química com matemática. Bastante, mais do que a Química Geral 1. Nós vamos fazer bastantes exercícios, né? Eu vou procurar fazer isso para facilitar também a vida de vocês. Mas é uma disciplina, assim, que diferente da Química... Vocês estão... Deixa eu perguntar. Vocês estão conseguindo ver aqui, moçada? Estão conseguindo ver? Escreve aí para mim que eu já olho. Deixa eu ver. Beleza. Então, assim, a disciplina de Química Geral 1, 2 é diferente da Química Geral 1, porque na Química Geral 2 a gente tem um envolvimento de uma grande quantidade de matemática. E essa disciplina, a gente vai ver aqui alguns conteúdos, são conteúdos também, né, que perpassam por é, rotinas que a gente tem na vida diária, ou que envolve a nossa própria saúde, o nosso próprio processo bioquímico ou metabólico, que a gente não para pensar. Então ela tem, sabe, algumas, assim, algumas associações com características da nossa vida que é importante para a gente, para vocês, também como alunos, e para a sociedade, quando vocês acabarem o curso virando docentes. A finalidade que nós temos, eu tenho esse objetivo, na verdade, específico, né, é de que vocês saiam, né, desse curso e que vocês tenham a capacidade de identificar, né, os diferentes tipos de velocidade de uma reação química, leis de velocidade e ordem de reação. A gente vai começar a ver isso hoje. Nós vamos nós, né, vocês serão capazes de sugerir mecanismos reacionais e nós vamos ver a importância disso. Compreender e dominar os cálculos de equilíbrio químico para fins de aplicação em soluções alcalinas, ácidas, salinas e tamponadas. Veja, é um tópico, isso aí, depois a gente vai ver que tem um tópico, né, que a gente estuda isso, e é um gargalo dentro da química, tá? Quando a gente fala de equilíbrio químico, e equilíbrio químico envolve muitas coisas, por exemplo, cálculos de pH. Algumas leis a gente vai ver de maneira geral da termodinâmica, depois vocês vão ver isso daí em fisicoquímica, fisicoquímica 1 e fisicoquímica 2, mas a maioria das leis que nós vamos ver pertence à fisicoquímica 1. Não sei se alguém, imagino eu que ninguém de vocês tenha feito fisicoquímica aqui, mas se fizeram, vocês vão ver que basicamente é uma parte inicial, né, da fisicoquímica 1. Depois a gente vai fazer identificações de células eletroquímicas, galvânicas, eletrolíticas, movimentos dos íons e possíveis alterações em seus movimentos com a inclusão de baterias no sistema, ou seja, é um conhecimento bastante básico, mas bastante importante sobre eletroquímica. Nós sabemos que muitos de vocês... Bem, nós vivemos aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo, basicamente, as cidades em que nós moramos, né, pelo menos para aqueles que moram em Aracruz e nas cidades litorâneas, são regiões de alto índice de corrosão, e saber entender a eletroquímica e também o envolvimento de baterias, etc., é importante, tá? Bateria também, a gente usa vários tipos de bateria. Entenda uma pilha como um sistema que pode ser encarado como uma bateria. Também determinar a espontaneidade de uma reação, né, de oxirredução, baseada nas concentrações das espécies em solução. E, por último, compreender as reações de fusão e fissão nuclear, o que é fusão nuclear, o que é fissão nuclear, suas consequências e aplicações à sociedade. E aí a gente vai ver um pouquinho, né, né, dessa química
nuclear. Basicamente, o conteúdo que a gente vê, ou vai ver aqui, né, é basicamente cinética química, equilíbrio químico, termoquímica, eletroquímica e reações nucleares. No conteúdo de cinética química, vocês tiver alguma pergunta, vocês podem me parar, viu, gente? Nos conteúdos de cinética química, a gente vai ver sobre velocidade de reação, leis de velocidade, identificação de mecanismos reacionais, fatores que interferem na velocidade de uma reação química e energia de ativação de meia-vida. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre equilíbrio químico. Aí, quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente vai falar de equilíbrio químico homogêneo, lei da ação das massas, princípio de Le Chatelier e fatores que interferem no equilíbrio, cálculos de equilíbrio, equilíbrio iônico, o potencial hidrogênio iônico, que é o pH, hidrólise salina, solução tampão, ácidos e bases de Arrhenius, Bronsted e Lewis. Uma revisão a essa parte de tipos de ácidos e daqui para cima, do item 2.9 para cima, são todos cálculos. Então nós vimos algumas desses conceitos em Química Geral 1, mas a gente viu poucos cálculos. Agora, nessa parte, nós vamos ver cálculos, basicamente cálculos. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre termoquímica, a natureza da energia, entalpia de formação, de reação e das ligações, calorimetria, lei de Hess, entropia e energia livre. Muito basicamente, para que a gente possa ter os conceitos iniciais e para que vocês, a partir desses conceitos iniciais, vocês possam fazer uma fisicoquímica também de uma maneira mais interessante. Agora a gente vai ver eletroquímica. A eletroquímica, a gente vai ver a eletrólise ígnea e aquosa, aspectos quantitativos da eletrólise, pilhas galvânicas, potenciais de redução, espontaneidade e energia livre, dentro da eletroquímica. E, por fim, reações nucleares, estrutura nuclear do átomo, reações de fusão nuclear, reações de fissão nuclear, série de decaimentos radioativos e suas aplicações. Então, basicamente é isso, né? Nós vamos, infelizmente, a gente vai ter que tratar metodologicamente, né, na disciplina através de ferramentas à distância. Então, eu vou sempre ministrar as aulas no horário, né, de maneira síncrona, mas vou disponibilizar, como a gente está gravando aqui, a gente vai disponibilizar as gravações, inclusive as resoluções também de exercício e assim por diante. Então, assim, também fazem parte, né, dessa disciplina a maneira, né, que a gente vai lidar. Além disso, se a gente for falar a respeito, né, do processo de avaliação em si, vão ser 4 avaliações. Dessas 4 avaliações, nós vamos ter 3 provas. Essas provas vão ser feitas na casa de vocês. Vou usar o mesmo sistema do ano passado, né? Vou deixar o processo de avaliação de vocês lá no acadêmico. Desculpe, no acadêmico não. No AVA, no Moodle, deixo a prova, né, no sistema lá do AVA, lá no Moodle, e geralmente eu tinha deixado para os alunos entre 9 horas e 11 horas da noite. Isso aí geralmente eu deixo no sábado. Em geral eu deixo até um pouquinho mais, né, para os alunos poderem resolver os exercícios. E depois eles postam para mim. Essa prova tem que ser feita à mão, né, digitalizada e enviada para mim via Moodle. E existe uma 4ª avaliação, que é um trabalho que vocês vão fazer. Esse trabalho, veja, existe uma preocupação muito grande, né, do Instituto, e isso daí e das instituições públicas de ensino, é o fato da gente estar aqui, eu estou falando com vocês, estou falando a respeito de assuntos, a gente vai entrar em uma coisa de química, mas geralmente uma dificuldade da gente fazer a associação daquilo que a gente está estudando com a rotina diária. E isso precisa acontecer. E aquilo que nós estamos vendo, todos esses 5 itens que nós estamos vendo, ou veremos,
tem formas da gente poder, sabe, aplicar aquilo que você está estudando naquilo que é a sua vida diária. Então, se você fala, por exemplo, de potencial hidrogeniônico, ou seja, você está falando de pH, pH é uma coisa que interfere na tua vida, né? A gente pode falar do pH sanguíneo, do sistema circulatório, que está em torno aí de 7,4 e geralmente 7,45. Ou a gente pode falar, por exemplo, do processo hidrogeniônico, ou seja, de pH que está presente em detergentes que está na tua casa, em o pH, por exemplo, do refrigerante. Ou seja, pH é um negócio que permeia, né, a nossa vida diária. Isso eu estou falando de pH, mas eu poderia usar outro conteúdo, por exemplo, de cinética química, né, e fazer aplicações, né, de cálculos, inclusive, que a gente vai aprender a fazer. Todas essas avaliações, né, todas as avaliações que nós, né, faremos, todas elas valem 100 pontos, inclusive o trabalho. No final, a gente divide por 4 para ter a média final. Tá? E aquilo, ó, a média final, vocês já sabem, né, a média final é 6, 60, e quem tiver abaixo de 60 vai para a prova final. E aí tem a bendita da formuleta lá, né? Se eu não me engano, é 50% da média final, mais 50% da média. Eu acho que é isso daí mesmo, né? 50%, tem até que ver aqui a fórmula. Depois, deixa eu ver se está aqui a fórmula que eu coloquei. Se não está aqui, está no outro documento que eu vou apresentar para vocês. Está no outro. Mas tem lá a fórmula que usa para calcular a média final, usando já que a prova, considerando a prova final para aqueles que, porventura, venham fazer a prova final. Aqui a bibliografia, eu costumo usar o livro do Atkins, eu gosto da forma que o Atkins escreve, mas qualquer um desses 3 livros, eles são passíveis, né, de serem utilizados para essa disciplina. E algumas coisas eu acabo tocando assuntos, né, na nossa aula que são provenientes dessas bibliografias complementares. Então isso aqui é o curso que a gente nós vamos trabalhar, né, ao longo dessas próximas semanas. Eu também coloquei lá no AVA, no Moodle, para vocês, o planejamento, né, da disciplina. Então, nesse planejamento tem previsões de datas de avaliação. Isso aqui é previsão, gente. Né? Então, dia 6 de março está prevista uma prova. Ah, professor, mas já vai ter prova dia 6. Olha, é uma previsão. Né? Pode ser que a gente possa mudar. Lembrando que o último dia de aula está aqui nesse planejamento, eu não tenho como alterar. Então, quanto mais a gente vai jogando as provas para frente, mais as provas vão ficando cada vez mais próximas, né? Mas tem como alterar essa primeira, essa segunda? Tem. Desde que todo mundo concorde, a gente muda. Mas só não tem como alterar o processo final, né? Da disciplina. E aqui também tem a data de apresentação do trabalho, dia 14 de maio. A apresentação do trabalho. Aqui é a formuletinha que eu falei para vocês. Se a média final das avaliações das provas, aqui eu estou considerando o trabalho, esse P4 como trabalho, como se fosse uma prova. Se a média final for maior ou igual a 60, está aprovado. Se for menor ou igual a 60, precisa fazer a prova final. E aí, na prova final, essa aqui é a formuletinha do IFES, né? 50% da média da prova, mais 50% da média da prova final. E aí, se for maior ou igual a 60, está aprovado. O horário das aulas, a gente já... Esse horário não está certo. O horário da aula é 19h20 até as 10, às 22h40. A 22 Professor, Oi. por que mudou o horário? De 6h30 para 7h20? Porque alguns alunos não sei se é alguns alunos, me parece que assim, a primeira demanda não era de aluno, a primeira demanda é que o docente, tem um docente que ministra uma aula para vocês no primeiro horário, né, da primeira aula. E esse docente tem outras demandas de aula durante a manhã e a tarde de sexta-feira. O professor ele não pode ficar, parece não, né? Ele não pode ficar mais de 12 horas na instituição. Então, entre a primeira aula dele e a última, não pode ser superior a 12 horas. Se ele ficasse para mais tarde,
aí ele passaria de 12 horas, entendeu? Então foi por isso que ele tinha colocado lá. Colocaram ele. Foi assim, pelo menos, que me passaram a informação. Não estava envolvido no processo de preparo lá do horário, né, das aulas. Mas é isso que passaram para mim, tá? Quem que perguntou foi a... Quem que me perguntou? Foi eu. Ah, beleza, Ana. Mas foi isso. Então aqui, ó, eu deixei para você... Tem mais... Esclareceu, Ana? Você entendeu? Aham. Aí eu deixei aqui, né, um planejamento para vocês das aulas, dos tópicos, aí tem inclusive das avaliações, e a gente, o último dia, para o final 28 de maio. Então, veja, até o dia 14 de maio, a gente precisa fazer as apresentações, para depois fazermos as provas e assim por diante. Então, se eu não errei a data aqui, não é isso daí mesmo. Até 14 de maio para fazer a apresentação dos trabalhos. Senão, a gente não consegue terminar. Eu não consigo mudar essa data aqui, ó. 28 de maio a gente tem que terminar tudo. Senão, não dá certo. Novamente, falando que essas datas podem ser alteradas, tá, moçada? Essas datas podem ser alteradas sem problema nenhum. Alguém tem alguma dúvida nisso? Cadê os senhores? Pode falar. Aqui, volta lá na data, fazendo favor. Aqui, nessa segunda prova, será que não seria melhor no mês 4, não? Para não ficar duas provas no mesmo mês? Pode, a gente pode fazer o seguinte, Ana. Deixar dia 1º de maio, porque é o seguinte, vamos abaixar aqui, ó. Primeira prova aqui. O que acontece? Esses assuntos são assuntos que envolvem muito cálculo, esse aqui de equilíbrio. São 2 assuntos, ó. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Cadê a primeira avaliação tópicos 1 e 2? Avaliação 3, a segunda avaliação tópicos 3. O tópico 3... Ué, é isso mesmo? 1, 2... O tópico 3 é esse aqui, ó. Termoquímica. Esse assunto envolve muito cálculo. Muito cálculo. E como é um assunto assim que não é... Vamos dizer assim, gente. Esse assunto, ele mistura química com física. Você tá entendendo? Então é um assunto que tem que ser um pouco mais devagar. Agora, se a gente conseguir terminar antes, a gente pode combinar e fazer a prova antes. Não tem problema não. Entendeu? Foi mais por causa disso que a gente jogou para onde é por causa de ser física, e física não é um trem muito fácil, misturado com química. Entendeu? Entendeu, Ana? Entendi. Mas não tem problema não. Se a gente perceber que terminou, eu converso com vocês, moçada. Ó, tá escrito 1 de maio, a gente já terminou. Podemos mudar? Aí vocês vão falar, não, sim. Se o pessoal, todo mundo concordar, tudo bem. Se não, fica 1 de maio mesmo. Cadê? Onde que nós estamos aqui? Vocês têm mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade aí, moçada. Vou perguntar, viu? Para aqueles que não me... Eu acho que todo mundo deve me conhecer aqui, né? Mas para aqueles que não me conhecem, se é que tem, que eu acho que todo mundo me conhece aqui, não precisa ficar com receio, não. Pode fazer pergunta, viu? Tudo bem? Sem dúvidas? Então, se nós não temos dúvidas, eu acho que nós podemos começar, né? Então, vamos deixar isso aqui, que daqui a pouco eu vou ter que usar isso. Vamos vir para cá. E vamos começar. Antes disso, combinar uma outra coisa com vocês. Que eu também tenho que falar a respeito disso, né? Que é o horário de atendimento. Vocês precisam ter um horário de atendimento. Eu queria fechar com vocês por causa da pandemia também. E funcionou, já tinha falado para vocês, que funcionou bem o ano passado, porque eu tirava dúvida com os alunos pelo WhatsApp. Eu queria ver com vocês se a gente pode fazer isso, tá entendendo? Porque, assim, eu não me importo dos alunos mandar WhatsApp para mim. E outra, por que eu estou falando do WhatsApp? Primeiro, porque o WhatsApp é rápido. Segundo, porque cada aluno estuda num determinado horário ou num determinado momento.
E considerando isso, você entendendo? A dúvida ela não é no mesmo momento. Então, se eu, o WhatsApp facilita, você entendendo? Não significa que eu não possa marcar, né, um horário lá no, presencialmente, embora a gente esteja no estado de pandemia. Mas eu queria ver com vocês se a gente pode considerar isso. Ah, sim. Isso seria bom mesmo. E eu, assim, do mesmo jeito que a gente fez o ano passado, né? Que tem muito aluno aqui que fez Química Geral 1 comigo. Eu queria ver se vocês conseguiam fazer um grupo, né? Então, Guilherme, faz um grupo aí. Você deve ter meu telefone naquele grupo antigo lá. Coloca meu número lá. Eu sei que vocês geralmente fazem dois grupos. Um grupo em que eu estou presente e um grupo que eu não estou presente. O grupo que eu estou presente, vocês são bonzinhos. O grupo que eu não estou presente, vocês me escracham, né? Eu sei disso. Mas eu preciso estar lá num desses grupos, você tá entendendo? Porque assim, no grupo eu posso mandar informações para vocês. Não, tô brincando, gente. Eu preciso mandar informações para vocês, porque de repente, moçada, ó, vou atrasar um pouquinho. Moçada, ó, reitor me chamou aqui, eu não vou poder, você tá entendendo? Então, aqueles que são novatos aqui, passam, ó, a Tayane tá colocando o telefone aí, ô Guilherme. Depois você anota aí e coloca ela lá. Então, aqueles que não têm, a Jéssica também, tá, Jéssica? Deixa seu telefone aí para, ou seja, o pessoal que não estava no passado, não sei se a Ana estava, sabe, o pessoal que não estava lá no grupo, ou que acha que não estava, coloca lá, então tá bom, coloca lá o telefone, cedendo aí pro Guilherme colocar a gente aí. Aí, colocando esse grupo, o pessoal pode tirar dúvida. Se o pessoal não quer tirar dúvida lá no grupo porque acha que vai se expor, etc., me manda no WhatsApp particular. Só vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque como eu tenho cargo de gestão, às vezes eu demoro um pouco, mas todo mundo que está aqui, que mandou mensagem para mim, sabe que eu respondo. Alguém aí, por exemplo, o Guilherme mandou, o Guilherme mandava, não sei se a Ana mandava, mas, sabe, algumas pessoas mandaram no meu WhatsApp. Eu respondo ou não respondo? Então assim, eu respondo. Então, Demian tá lá, é meu aluno lá, ele sabe. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Mas o demorar também não significa demorar 3, 4 dias, não. Pode demorar um dia, às vezes, nem sempre. Geralmente eu respondo no dia. Então, assim, vocês tenham a paciência que vai dar certo. Podemos fechar assim? Então, beleza. Então, vamos fechar aqui com os senhores. Nós estamos gravando a aula, eu vou disponibilizar essa aula. Geralmente, também não posso falar que é 100, mas geralmente eu coloco poucos dias depois. Poucos dias significa 1, 2, no máximo 3, 4 dias depois eu disponibilizo a aula lá para vocês, tá? Uma outra questão que eu queria falar com vocês é o seguinte: já também deixar já de início, até porque tá gravando também, depois que gravou, prometeu, ferrou, né, meu amigo? O pessoal já sabe que na prova final eu tiro as questões, na prova final, eu tiro as questões das provas que eu ministrei para vocês. São 3 provas. Então, vocês já estão sabendo que a prova final, para aqueles que ficaram na prova final, as questões, se é que alguém vai ficar na prova final, as questões vão ser retiradas das provas que eu ministrar para vocês. Beleza? Tá entendido aí? Então, sabe, tá? É a mesma metodologia. Então, não vai precisar não. Então, assim, vou gravar a aula, como estou gravando, vou disponibilizar no YouTube. Nós vamos fazer os exercícios, nós vamos tirar dúvidas, né, pelo WhatsApp. Se for necessário, gente, se for necessário, eu vou marcar aula de sábado com vocês. Se for, eu pretendo não fazer isso, tá? Eu pretendo não fazer isso. Mas se for necessário, porque é o seguinte, a gente faz aquela previsão, mas mas ele pode marcar no horário que não te prejudique tanto, Jéssica. Mas eu vou gravar, Jéssica. Eu vou gravar também. Então, assim, toda vez que eu der aula para vocês, eu vou gravar.
E aí eu disponibilizo. Por que eu estou falando isso daí para vocês? Porque às vezes, gente, a gente está dando aula e a gente não consegue fazer numa velocidade que a gente consiga finalizar as coisas que vocês precisam aprender. Então vocês precisam aprender bem. Isso significa que não dá para eu chegar aqui e ficar, sabe, falando, porra, eu entrar aqui e parecer sabe, uma metralhadora. Não adianta. Então, assim, isso daí, o processo de ensino-aprendizagem é um processo um pouco mais lento. Às vezes é um processo um pouco mais lento. Então, por ser um processo um pouco mais lento, às vezes eu vou precisar um pouquinho mais de aulas, tá entendendo? Então eu pedi para vocês. Eu vou tentar fazer o máximo, não, mas pode ser que a gente tenha que fazer. Ah, mas por quê, professor? Porque essa disciplina tem muita matemática. Muita matemática. Oi, Ana. Pode falar. Eu vou dar uma olhadinha. Se eu tiver, eu coloco o Guilherme aí, ó, depois que ele liberar aí o grupo. E eu vejo se eu tiver algum desses livros, eu mando sim. Pode deixar que eu mando, sem problema nenhum. Mas pode ser, tá, Ana? Se eu tiver, a versão que eu tiver, eu lembro que eu tenho o livro de Química Geral. Eu só não sei se são esses livros. Provavelmente, se eu tiver, não vai ser a versão dos exercícios que eu tenho. Né? Pode ser uma outra, eu tô falando, não é, os exercícios podem ser até o mesmo, é o número dos livros, tá? Só os números. O número dos livros, oh meu Deus. O número dos exercícios que mudam, tá? Só os números, porque os exercícios continuam no livro. Lá ele muda, geralmente é o número do exercício. O exercício é 13.10, aí vai na outra versão 13.5, sabe? Isso aí pode mudar. Aí vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência para achar onde que tá esse exercício lá no livro novo, se é que eu vou ter. Entendeu? Já criou, Guilherme? Misericórdia, hein? Mas esse grupo é o grupo que eu tô. Você já criou o segundo grupo? Pra vocês, pra ficar na balada, pra ficar conversando no final da noite? Ah, beleza. Beleza, então, beleza. Eu acho que é isso, né? Já falei do planejamento, já falei do dia das provas, já falei do conteúdo que vocês vão aprender, que vocês vão estudar, já falei do trabalho. Trabalhem, gente. Trabalho é um trabalho, hein? Com introdução, né? Com Professor. metodologia, né? É um trabalho, não é qualquer trabalho, não, hein? O pessoal que fez lá Química Geral não sabe disso. Oi. A Clarissa falou assim que ela vai entrar de novo, que ela saiu do trabalho. Ela saiu do trabalho e pediu para avisar que vai entrar de novo na sua aula. Tá bom, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E uma coisa, hoje eu não sei por que eu não coloquei os meus fones aqui, mas vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então tá bom. Deixa eu. Então nós vamos começar, que eu acho que tudo eu já tinha que falar. Alguém tem alguma dúvida? Ah, lembrei. Uma última coisa. Em geral, gente, a gente está no processo pandêmico. Vamos falar a verdade. Se eu ficar aqui 4 aulas direto falando para vocês, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tá entendendo? Então eu vou ter que dar um intervalo, né? Aí a gente precisa ver um bom horário de intervalo. Até porque às vezes tem gente que quer comer, etc, etc. Porque eu sei que acontece. Às vezes tem gente que assiste aula comendo, etc. E eu queria ver que horário que é melhor pra gente dar um stop aí, tá entendendo? Geralmente eu dou uns 15 minutos aí de intervalo, até pra eu tomar uma água, vocês também. Que horário que é melhor pra gente poder parar a aula pra vocês dar uma descansada aí? Nós começamos às 19h20, 21 horas? Pode ser 21 horas? Que aí, sabe, a gente vai observando o horário aqui, 21 horas a gente para, descansa um pouco. Então, 21 horas a gente para, a gente dá uma descansadinha e aí depois a gente volta para o final.
Aqueles, moçada, que precisar sair, não tem problema, pode sair. Está sendo gravada a aula. Eu vou tentar, tá, também seguir o horário. Ah, mas por quê, professor? Pô, você é carrasco. Não, não é isso. É porque também, veja bem, a gente demora para começar porque a gente sabe que, um pouquinho para começar, porque a gente sabe que tem gente que vem do trabalho ou tava tomando banho, enfim. E se a gente tirar, vamos fazer a conta aqui, se eu tirar 15 minutos no início, 15 minutos no final é meia hora. Imagina eu multiplicar meia hora toda a aula. Vai faltar hora, né? E no final eu não consigo ministrar o que eu preciso, vocês precisam aprender também, tá entendendo? E a disciplina tem uma quantidade de carga horária, então só falando isso aí pra vocês, tá? Pra gente poder. Senão o pessoal vai falar assim, pô, André, também te contar, hein? Mas é que precisa, tá? E vocês vão ver pelo o andar da carruagem que essa disciplina tem bastante matemática. Eu também não tô falando isso aí pra deixar vocês com medo, não. Não é isso. É só pra que vocês. É para que vocês falem assim, pô, o André falou mesmo que é só é muita matemática. É pra vocês não ficar achando, porque a Química Geral 1 é mais teoria. Aqui é mais matemática. Bem, acho que agora nós podemos. Então, nós vamos começar aqui, né? No primeiro tópico, cinética química. Um assunto, né, bastante importante, porque, veja, quando a gente está trabalhando com cinética química, e se a gente olhar, né, para a sociedade geral ou para a nossa vida diária, gente, cinética química é algo que está envolvido diretamente com a nossa vida. Com a nossa vida, primeiro, vida mesmo, vida física, né? Ou seja, respiração, todo o processo respiratório, todo o processo de envelhecimento, o processo de envelhecimento celular, o processo de envelhecimento, né, do ser humano como ser macroscópico, né, e não a célula como ser microscópico, mas a célula também. Ou seja, isso eu estou falando do ser humano, mas todo o processo, né, de degradação de alimentos, todo o processo de cozimento, o processo, enfim, o processo, sabe, de desgaste de uma peça. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês tem um fator cinético associado. E isso são coisas que estão associadas com a nossa vida diária. Eu não estou falando de um processo químico industrial. Eu estou falando de um processo químico físico que está associado com a nossa vida ou que está associado com algo que nós temos na nossa vida diária, seja lá na nossa cozinha, na nossa geladeira, no nosso próprio organismo. E não tem processo mais custoso, cinético, do que o processo de envelhecimento. Porque todo mundo um dia vai passar por isso e todo mundo percebe. E geralmente os jovens, né, quando você sai, né, da sua vida de criança, você vai passando pelas suas fases, né, e você passa a ser um adolescente, depois você passa a ser um jovem adulto. Quando você vai pegando de 21, 22, você vai atingindo seus 27, você vai perceber que você já não consegue fazer coisas quando você tinha 18, 19 anos. E quando você sai, então, dos 30 e você entra na casa dos 30 e você vai chegando perto dos 40, aí, meu amigo, você vai perceber que você não vai conseguir mesmo fazer o que você fazia quando você tinha 21. Então, e isso é um processo cinético. É um processo de envelhecimento que tem todo uma característica bioquímica, biológica, né, e metabólica que está associada a uma cinética química. Então, esse assunto é muito importante. Absolutamente bastante importante. As dúvidas... Deixa eu voltar aqui. Exatamente. Só uma coisinha. Se vocês tiverem dúvidas, eu não tô vendo vocês escreverem aqui. Tá vendo que eu voltei aqui para vocês. Quando eu compartilho a tela aqui, eu tô vendo só a tela. Então, professor, mas por que você, né, você podia gravar aqui no Google Meet? Mas, enfim, como eu estou usando outro sistema, o outro sistema não me permite ver vocês aqui escrevendo. Então, vocês avisam no áudio alguma coisa se tiver com dúvida, tá? Ou alguém que está lendo aí, que alguém está perguntando, me avisa aí, porque senão vocês vão achar que eu estou ignorando, mas não estou ignorando não, tá? Então, essa questão da cinética é muito importante. E a primeira coisa que a gente precisa ter noção
primeira coisa que a gente precisa ter noção é o que é uma velocidade de uma reação. Né? Do que se trata quando a gente fala velocidade de uma reação. Bem, se eu falasse para vocês o que é velocidade, e se a gente tivesse na física e eu falar para você, olha, o que é velocidade? Velocidade, né, em geral, ela é medida lá na física como sendo você pegar um intervalo, né, de tempo, desculpe, um intervalo de distância dentro de um intervalo de tempo. E isso daí é uma medida do quê? De uma velocidade de deslocamento, por exemplo. É um exemplo de medida de velocidade. Então, uma velocidade de deslocamento, a gente pega a média do deslocamento que você tem, ou que você percorreu, em termos de distância, e você divide pelo tempo que você levou para percorrer essa distância. Isso daí é um exemplo de tipo de velocidade que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando eu saí de Campinas, 3 horas da manhã, e eu cheguei lá eu tinha passado de APH, estava chegando na BR-101, eu encontrei a Jéssica lá, pô, saí 3 horas da manhã. Saí 3 horas da manhã. Eu já tinha perdido quase 12 horas, porque eu cheguei lá, eram 2 horas da tarde. Quase 12 horas para chegar. Claro que eu parei um pouco, né? Não fiquei viajando direto. Mas eu perdi quase 12 horas para poder chegar no Espírito Santo lá na BR-101. Se eu, sabe, considerar essa quilometragem que tem da minha casa, né, até lá na BR-101, no início da BR não, na verdade no início, né, da saída ou da entrada para Piacá lá na BR-101, e eu dividisse pelo tempo que eu percorri, que foram 12 horas, que eu demorei para percorrer, né, a distância, eu acharia o que nós chamamos de velocidade média. É um exemplo de velocidade de distância. Quando a gente fala de reação química, nós temos que trabalhar medindo a variação de alguma propriedade. Quando você fala de deslocamento, a propriedade que você está medindo é o deslocamento, é distância. A propriedade que a gente está medindo é a distância. Quando eu estou falando de velocidade de reação, eu tenho que escolher alguma propriedade que possa me mostrar e que permita eu monitorar com o tempo a variação numa reação química. Então, veja, se eu falo do envelhecimento, de um processo de envelhecimento, eu posso, por exemplo, em geral, há pessoas durante o processo de envelhecimento que sofrem um aumento de peso, há pessoas que durante o processo de envelhecimento têm redução de peso, né, de massa corpórea. Eu poderia, por exemplo, para medir a taxa, fazer uma associação. Veja, eu estou fazendo só assim, dando um exemplo para vocês, tá? Que não tem conceito científico, é simplesmente uma explicação para vocês. Se eu quisesse, por exemplo, medir a taxa de envelhecimento de uma pessoa pela perda de massa corpórea, né, eu ficaria medindo ao longo de anos a variação corpórea de uma pessoa, e aí eu dividiria pelo tempo que eu estou querendo medir, será de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, e isso daí seria uma velocidade da reação de envelhecimento. Mas eu poderia, por exemplo, não só medir massa, por exemplo, que numa reação química, vocês sabem, vocês começam com um reagente, gera um produto. Eu posso monitorar o reagente, verificar a quantidade de reagente no início e depois vou monitorando se está caindo a quantidade de reagente. Meço é difícil, né? Meço a quantidade de reagente que sobrou ou que foi consumido e divido pelo tempo, eu vou ter uma velocidade de uma reação de consumo de um reagente. Se eu quero, por exemplo, determinar a velocidade de produção de um produto, eu pego numa velocidade inicial, que é 0, que eu não vou ter produto nenhum, apesar que eu possa até começar uma reação química com uma quantidade de produto. Mas no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, imagine que não tenho produto nenhum, então eu tenho uma concentração 0, uma massa 0, e depois de um certo intervalo de tempo, vou ter um determinado produto, meço uma variação, né, de massa, e divido por um intervalo de tempo, eu vou ter uma velocidade média, daqui a pouco a gente vai definir melhor isso, uma velocidade média de produção do quê? De um determinado produto em função de um intervalo de tempo. Então, essa propriedade pode variar. Eu posso trabalhar com variação de cor, posso trabalhar com volume, eu posso trabalhar com massa, posso trabalhar com pressão, índice de refração, que é uma propriedade, né, das substâncias,
posso trabalhar com pH, posso trabalhar com densidade, enfim, eu posso trabalhar com tudo aquilo que me permita monitorar variações da propriedade em função do tempo. Isso é que se define como velocidade de uma reação. Então, a velocidade da reação ela é medida pela quantidade de um reagente que é consumido em função do tempo, ou a quantidade de produto que é formado em função do tempo, sendo que essa quantidade de reagente ou a quantidade de produto que você vai monitorar pode ser feito o monitoramento pela variação da cor, do volume, da massa, da pressão e assim por diante. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Beleza. Então, isso aí é o conceito geral de velocidade. Bem, o que é velocidade média? O que é velocidade média? Eu disse para vocês que se você tivesse, como eu, que fui para Campinas, lá de Aracruz para Campinas tem 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros. Eu levei, desta vez, para vir aqui de Campinas, eu saí às 3 horas da manhã, cheguei lá em Aracruz, era praticamente 18h30. Então, para facilitar, 19 horas. 3 horas da manhã, com mais 3 horas da tarde, são 12 horas. 3 horas da tarde, 19 horas. 3 horas da tarde, com mais 5, 6, 7, 8, 4 horas, né? Então, mais 4, 15 horas. 15 horas de viagem. Se eu pegar a distância que eu percorri, 1.100 quilômetros, 1.100 quilômetros, e dividir por 15 horas, eu tenho uma velocidade média, nessa viagem que eu fiz, de 73 quilômetros por hora. Se você verificar, né? Pô, você imagina você sair de Campinas 3 horas da manhã e chegar lá em Aracruz, né? 19 horas, 15 horas de viagem. Com essa velocidade de 73 km por hora, você está quase patinando, né? Mas assim, é porque aqui eu estou levando em consideração que eu não parei em nenhum momento, mas eu parei durante a viagem, né? Você tem que parar, coloca combustível, etc. Eu não estou levando em consideração isso. Por isso que tem essa alteração aqui na velocidade. Isso é um exemplo de velocidade média. De velocidade média. Quando você trabalha com reações químicas, velocidade média é medida em função da quantidade, como a gente já falou lá, da quantidade de reagente ou quantidade de produto em função de uma variação de tempo. E veja que a gente trabalha com módulo dessa quantidade. Por que com módulo? Porque se você tivesse, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma reação aqui. Né, o pentóxido de nitrogênio gerando dióxido de nitrogênio, NO2, mais oxigênio. Bem, nessa reação química, você tem aqui o reagente, você tem aqui os produtos. No caso dos reagentes, você tem uma diminuição dele. Então, como ele tem uma diminuição, e as quantidades, essa conta aqui, você faz a variação, né, da quantidade, se você tem a quantidade final menos a quantidade inicial. Deixa eu um minutinho aqui. Deixa eu colocar um trem aqui para nós escrevermos. Então, se você tem aqui, ó, uma quantidade inicial, né, geralmente a conta que se faz é ops, cadê de colocar um quezinho aqui? Geralmente você tem aqui uma quantidade final menos uma quantidade inicial. Meu Jesus. Quantidade final menos quantidade inicial. Uma quantidade, colocar inicial aqui. Veja, quantidade final menos quantidade inicial, isso aqui pode ser menor do que zero. Pode ser menor do que zero, porque quando você está trabalhando com os reagentes, né, trabalhando com os reagentes, com os reagentes, a quantidade inicial é sempre maior em relação à quantidade final. Então, essa conta vai ser negativa. Né? Então, como esse número vai ser negativo, eles colocam módulo porque a velocidade nunca é negativa. Porque senão você teria uma velocidade negativa. Oi, pode falar. Você pode repetir essa parte? A questão que eu estou falando é o seguinte: quando a gente olha aqui nessa fórmula, a gente vê que
a fórmula está em módulo. Módulo é essas barrinhas, né? Do lado. E quando a gente coloca módulos, essas barrinhas aqui do lado da variação da quantidade, significa que não me interessa se essa variação é negativa ou positiva. Não, e falar assim, não interessa se é positivo ou negativo, significa que ela sempre vai ser positiva. Sempre. Mas por que isso, né? Por que essa variação sempre vai ser considerada como positiva? Porque quando você coloca o módulo, significa que eu não me interessa saber se a subtração vai ser negativa ou positiva. Porque quando você olha para os reagentes, numa reação química, os reagentes diminuem, e geralmente os reagentes diminuem, né? E os produtos aumentam. Eu estou falando em termos de quantidade de um determinado reagente ou determinado produto. Então, nessa reação que eu estou mostrando aqui, com o passar do tempo, o N2O5 ele diminui a sua quantidade e com o passar do tempo, o NO2 e o oxigênio aumentam. Então, num processo inicial, né, a quantidade inicial de N2O5, num determinado tempo, que eu vou colocar o tempo inicial, num determinado tempo inicial, que eu vou colocar de TI, eu vou ter uma quantidade inicial. Numa determinada quantidade final, no tempo final, eu vou ter uma quantidade final também. Veja, nesse tempo inicial, esta quantidade inicial do reagente, eu estou falando de reagente, essa quantidade inicial do reagente é muito maior do que no tempo final. Por quê? Se eu saio do tempo zero e vou a 10 minutos de uma reação química, o reagente, a 10 minutos da reação, a quantidade de reagente vai ser menor, porque o reagente vai ser consumido. E então, nesse tempo final, a quantidade final do reagente acaba sendo menor do que a sua quantidade inicial num tempo zero. E aí, essa subtração acaba sendo negativa. Como você não tem velocidade nenhuma, aqui a gente está falando de velocidade média, mas não existe, essa velocidade ela não é negativa, então eles colocam esse módulo aqui, ó, justamente para que toda e qualquer velocidade seja sempre positiva. Você entendeu, Ana? Compreenderam aí? Cadê vocês? Compreenderam? Beleza. Era você que tinha perguntado, Ana? Foi. Você entendeu? Aham. Se não entendeu, também pode falar. Senão eu explico de novo. Bem, olha só um exemplo aqui. Você tem essa reação, né? Eu vou só apagar aqui um pouquinho. Apagar esse negócio para ficar mais fácil para vocês verem aqui. Peraí. Aqui nós temos que ter paciência, né? Porque erra, escreve, etc. Então, veja, você tem aqui a reação química entre o pentóxido de nitrogênio e sofrendo um processo de decomposição, gerando NO2 mais oxigênio. E eu tenho aqui a alteração da concentração em função do tempo. Então, depois de 10 minutos, ele não falou para mim a concentração do pentóxido de nitrogênio no tempo zero. Mas ele me deu aqui, ó. Depois, em 10 minutos, no tempo 10 minutos de reação, eu tinha essa quantidade aqui, ó, essa concentração. No tempo 15, eu tinha essa. No tempo 20, eu tinha essa. E no tempo 25, eu tinha essa. Então, perceba o seguinte. O tempo daqui para cá está aumentando. Né? O tempo daqui de 10, né, para 25 está aumentando. Só um minutinho. Então, aqui o tempo está aumentando. O tempo está aumentando. E está aumentando o tempo, né? Não é porque em números. Eu não estou falando que de 25 para 10 está aumentando, não. Estou falando que o tempo está aumentando. E nesse lado aqui você está percebendo que a concentração do pentóxido de nitrogênio está diminuindo. Né? Isso aqui é a concentração. É o que eu falei para vocês. Isso aqui é um reagente, a tendência é que diminua. Veja bem o seguinte: eu pego a velocidade média e para calcular, basta pegar a variação da quantidade. Então é a quantidade final menos a quantidade inicial. E eu coloco em módulo. Então veja, se eu vou calcular, por exemplo, uma velocidade média entre o tempo 15 e 10 minutos, eu vou pegar, por exemplo, o tempo final aqui, nesse intervalo aqui, ó, o tempo final é 15.
Então, a quantidade final em 15 é 11,5. Então, 11,5 menos 16. Dividido pela variação de tempo. 15 menos 10. Então, tá aqui, ó. Percebe que eu coloquei um módulo. Quando eu coloco o módulo, veja que a subtração aqui seria negativa. 11,5 menos 16. Isso daí dá menos 4,5. Mas como está em módulo, esse menos some. E aí você vai pegar 4,5 e você vai dividir por 5, que é a diferença de 15 menos 10. Isso vai dar 0,9. Vamos supor que eu queira fazer agora uma quantidade, uma divisão aí da velocidade média de 15 para 20, onde 20 é novamente um outro momento final, um outro tempo final. Então, o tempo final é 20. Então, a quantidade final é 8. Então, 8 menos a quantidade inicial, que é aqui no tempo 15 minutos. E aí eu pego 20 minutos menos 15, vai dar 0,7. E posso fazer o mesmo raciocínio. De 20 para 25. 25 seria o tempo final. Esse tempo final, você teria a concentração de 5 mol por litro. Então eu pegaria 5 mol menos 8, tá aqui, olha, 5 mol menos 8, dividido pela variação de tempo, 25 menos 20. E isso daria 0,6. O que vocês estão percebendo, né, da velocidade média? A velocidade média ela é constante ou a velocidade média ela varia? A velocidade média é constante ou a velocidade média ela varia? Ela varia, exatamente. Então, como ela varia, ou seja, ela sofre um processo de variação dependendo do intervalo que a gente está trabalhando, ela não é um bom parâmetro para a gente poder ficar estudando ou definindo velocidade média de reações, principalmente quando você fala de processos industriais. Ora, imagine o seguinte, que você esteja trabalhando numa grande empresa, numa grande multinacional, por exemplo, como a Fibra, e que precisa ter um controle preciso do processo reacional em termos do consumo de reagente. Eu não posso ter essas variações de velocidade, porque ela corre o risco de ter problemas, por exemplo, numa caldeira. E danificar a caldeira ou ter um processo de explosão por excesso de energia. Então, não é um bom processo você ficar monitorando uma reação química por uma velocidade média num processo reacional, quando a gente está falando de um processo industrial. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Beleza. Aí, então, vamos ter que trabalhar com velocidade instantânea. Velocidade instantânea. Então, o que é uma velocidade instantânea? Eu vou tentar explicar, assim, teoricamente, uma velocidade num determinado tempo, né? Mas entenda o seguinte, por exemplo, como que a gente mede uma velocidade média? Se eu quisesse, por exemplo, determinar a velocidade média entre o tempo 20 minutos e o tempo 40 minutos, veja que aqui eu tenho uma variação de concentração em função do tempo. Então ele está me dando a variação de concentração provavelmente de um reagente, porque está havendo uma queda da concentração. Então, se eu pegasse aqui, ó, de 20 até 40, eu poderia fazer um cálculo de uma velocidade média. Poderia. Porque eu tenho que em 20 minutos eu tenho uma concentração aqui que é 8 mol por litro. E eu tenho que em 40 minutos, aqui muito provavelmente é 2 mol por litro. Aqui é 8 mol por litro. E aqui 2, acho que é isso daí mesmo, né? 2, 4, isso aí mesmo. 2 mol por litro. Quer dizer, eu consigo fazer um cálculo aqui da velocidade média. Oh, meu filho. Eu consigo fazer um cálculo da velocidade média nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, tá? Consigo fazer um cálculo da velocidade média
pegando a quantidade, a gente já, né, eu passei lá no slide anterior, fazendo a diferença da quantidade, é uma quantidade que a gente tem que fazer, né? Quantidade final, em 40 a quantidade final seria, aqui, né, 2, seria 2 mol por litro. Então seria 2 aqui, menos 8. E aqui a gente teria um módulo dividido pela o tempo. 40 menos 20. Ó, se a gente for fazer essa continha aí, isso daria 0,3. Isso é velocidade média, não é velocidade instantânea. Qual que é o conceito de velocidade média? Imagina que eu saia daqui dos 20 minutos e eu queira determinar uma velocidade média mais próxima, por exemplo, entre esse... agora eu fiz, deixa eu apagar aqui porque está feio. Espera aí, preciso fazer direitinho isso aqui. Aqui é 30 minutos, aqui. E imagina que eu queira medir aqui uma velocidade média entre 25 e 35. Vocês estão percebendo que eu estou diminuindo o espaço. Antes estava 20 para 30, eu quero de 25 para 35. Mas imagina que eu não quero de 25 para 35. Imagina que eu quero diminuir esse intervalo, ou seja, eu posso aqui medir entre 27,5 para 32,5. Percebe, olha, eu estou diminuindo o espaço, estou vindo daqui para cá, ó, diminuir o espaço. Imagina que eu quero medir a velocidade média daqui até aqui. Percebe que vocês estão se aproximando cada vez do 30, que é justamente esse aqui no meio aqui? Estão aproximando cada vez do 30. Então a velocidade média, ela é sempre uma situação no limite em que veja bem, a velocidade instantânea, porque aqui eu estou falando a velocidade instantânea é a velocidade em 30. A velocidade instantânea é sempre uma situação onde a velocidade média tende a zero. Tende a zero. Ah, mas por quê? Porque você imagina, eu estou diminuindo esse espaço. Imagina que eu venha e diminua novamente, mais um pouquinho aqui, ó. Metade aqui, metade aqui. Ou seja, eu estou cada vez aproximando mais para o 30. Quando eu vou diminuindo esse espaço, a variação começa a ficar mais próxima do zero. Então, a velocidade instantânea, ela é calculada sempre numa situação, num intervalo de tempo, intervalo, gente, quando eu falo intervalo, é T final menos T inicial, concentração inicial, final menos concentração inicial. Então, a velocidade instantânea é sempre determinada numa situação em que o intervalo de tempo tende a zero. Cadê os senhores? Entenderam aí? Beleza aí, moçada? Gringo é a Jéssica. A Jéssica, se quiser dar aula em inglês, ela pode fazer tradução tradução em português da minha aula e ela pode. Muito bem. Isso vocês já fizeram o cálculo? Uma pergunta. Ah, vocês estão fazendo. Estão sofrendo. Mas vocês não viram integral ainda não, né? Ah, nem começou. Tá bom. Tá bom. Tá, mas vocês vão ver. Tá bom. Então, essa situação é justamente a questão do cálculo. Quando você está fazendo derivadas. Derivar, né, é justamente você trabalhar num intervalo finito que tende a zero, que no limite tende a zero. Muito bem. Então, deixa eu apagar aí. Nessa situação... Ops. Não é isso. Deixa eu apagar aqui agora, porque agora a gente vai falar de velocidade instantânea. Estou
Vou apagar isso aqui também. Um momento. Eu preciso limpar aqui para a gente entender melhor aqui. Veja, eu tenho interesse, por exemplo, de determinar a velocidade instantânea e não a velocidade média. E a velocidade instantânea nesse ponto aqui. Nesse ponto. Como que nós podemos fazer? Nós que não fizemos cálculo ainda. Basta a gente traçar uma reta tangenciando. Tangenciando significa encostando, né, neste ponto aqui, que é o ponto P, onde eu tenho aqui em vermelho. Professor, Oi. essa seria a ideia da linha secante? Não. Tangente. Tangente, essa linha, ela está encostando, ela tangencia a curva. Beleza? Ela encosta. Não é secante, não. Depois a gente pode ver as retas secantes. Oi, moçada. No caso, a secante ela ficaria para cima da concavidade, né? Imaginando aqui. Vamos ver aqui, ó. Calma aí. A secante tocaria em 2 pontos dessa linha, não? Da Isso. primeira. Isso. Ela Exatamente. ficaria tipo, em cima ali, não para baixo, igual a tangente. Não, eu vou mostrar aqui. Espera um pouquinho. Calma aí. Beleza. Enquanto você ajuda a gente em cálculo. Desculpa, vai ser torto, né? Secante. É isso, Ana, que você falou? Oi. Secante. Ah, mas por quê? Porque ela corta em 2 pontos. A tangente, ela encosta em um ponto. Tudo bem aí? Valeu. Vamos lá. Então, a gente cadê a minha caneta? Então, a gente está querendo determinar a velocidade instantânea nesse ponto. Nós vamos traçar uma reta encostando aqui nesse ponto. Veja que a reta, ela bate aqui no meu eixo, né, no meu eixo X aqui. Considerando esse aqui o meu eixo X, esse aqui o eixo na horizontal, meu eixo X, o eixo aqui na vertical, o eixo Y. Então, ele encosta aqui no meu eixo X. Veja que ele define um ângulo aqui, ó. A reta, quando ela bate aqui no meu eixo X, ela delimita um ângulo. E se você fechar esse ponto até... Veja bem, eu fechei aqui, ó, o ponto. Ah, mas por que eu fechei aqui? Porque a reta, ela está partindo daqui, é o meu primeiro ponto. Se a reta encostasse aqui no meu eixo Y, eu partiria do primeiro ponto aqui do Y. Né? Ou seja, eu traçaria essa reta aqui, ó, até aqui eu estou falando. Então, se essa reta encostasse aqui, eu poderia pegar essa distância de 0 a 12 e poderia pegar essa distância de 0 até quase 40 para poder determinar a velocidade instantânea. Ah, mas por que isso? Porque você pode determinar a velocidade instantânea pegando o cateto oposto desse ângulo, o cateto oposto, isso aqui é um triângulo, né? Pela regra, né, do triângulo, se você fala o cateto oposto a esse ângulo, o cateto oposto é justamente essa distância, ou essa distância, se o ponto tivesse no eixo Y, em função do cateto adjacente. Adjacente ao ângulo aqui ou aqui. Se a gente tivesse um ponto batendo aqui no eixo Y. Mas a gente não tem batendo no eixo Y. Então, vamos tirar esse negócio. Não precisa disso. Não temos isso. E não temos isso. Então, isso aqui é uma propriedade matemática, né, gente? Isso aqui a gente está usando uma regra de tangente. Você calcula a tangente desse ângulo aqui
pegando o cateto oposto a este ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem aí, gente? Até aí tudo bem? Cadê os senhores? Beleza. Vou comprar uma, Guilherme. Aí, veja, se eu já vou pegar essa distância, o cateto oposto, né? Ou seja, eu pego esse aqui, divido pelo cateto adjacente, que é esse aqui, eu vou pegar, então, essa diferença dá em torno de 11 mol por litro, e aqui dá uma diferença mais ou menos de 28 minutos. Pego quase 40, esse ponto aqui, de 0 a 20, pode ser um 5, eu teria que fazer as contas, eu já fiz, né, dá 28 minutos, você divide 11 mol por litro por 28 minutos, isso dá uma velocidade instantânea de 0,4 mol por litro por minuto. Ou seja, a cada um minuto você tem um consumo de 0,4 mol por litro desse reagente. Tudo bem, gente? Professor, Ei, por que que o litro tá levando menos um mesmo? fala de novo. Ah, o Por que litro que o é litro porque é o seguinte. Não, tá levando? entendi, já entendi. Porque a unidade aqui, assim, a unidade da concentração é aqui nesse caso particular, né? A unidade de concentração é mol por litro. Ou você pode escrever assim também, mol, misericórdia, hein? Por vezes, não, aqui não pode ser assim não. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Vou fazer uma caligrafia aqui no PowerPoint. Mol vezes litro a menos 1. O que é esse litro? O que indica esse litro a menos 1? Significa isso aqui, ó, que é mol dividido por litro. Entendeu? Entendeu, Guilherme? Mas, assim, como é que fica a mesma? Só porque tá dividindo por litro? É só a indicação de litro a menos 1. Você está na dúvida do menos 1, não é? Esse Isso. menos 1 significa que esse litro está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Beleza? E esse menos 1 desse minuto significa que o minuto também está aqui embaixo. Debaixo da fração aqui. Está entendendo? Então eu poderia, por exemplo, abolir isso aqui, essa maneira de escrever, abolir isso aqui, a maneira de escrever, e escrever assim, 0,4 mol dividido por litro minuto. Entendeu? Beleza. Alguma dúvida aí, gente? Beleza. Bem, aqui eu tenho um outro exemplo de velocidade instantânea. É uma reação instantânea do clorobutano. Veja que você aqui ele já está partindo no tempo zero, já está partindo, ele tem uma concentração inicial aqui, ó. Ah, veja, como tem uma definição que eles falam assim, velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial do processo reacional? Ué, a velocidade inicial, eu vou traçar uma reta, tá vendo que ele traçou uma reta aqui, ó? Uma reta para poder calcular o valor dessa velocidade. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ué, simples. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu também tenho um ângulo. E eu vou fazer a mesma conta. Tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é daqui até aqui, dividido por esse espaço aqui. Então, essa velocidade instantânea, por exemplo, que é a velocidade inicial do processo da velocidade, a velocidade instantânea, né, que é a velocidade inicial do processo de oxidação. Ah, por que processo inicial, velocidade inicial? Porque está no início, tá vendo? Eu estou passando uma reta, está passando aqui no tempo praticamente zero. Praticamente não, está passando no zero. Eu vou dividir o valor... Oh, meu filho. Eu vou dividir aqui o cateto oposto, o valor do cateto oposto,
O cateto oposto, 0,1 a 0, aliás, né, o final seria aqui, né, em termos da concentração. Deixa eu ver aqui, né, o que a gente está considerando aqui, né. Vamos fazer uma aproximação, tá, gente? Aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, eu teria 200, né? 200 de tempo, 200 segundos. E aqui eu teria 0,06 menos 0,1 daria 0,04. Então, isso aqui seria 0,6 menos 0,1. Dividido. Não, é 0,6. É 0,06. Zero vírgula 0,6 e dividido por 200 menos 0, porque a gente está partindo do 0 minutos. Olha, se eu fizer essa conta, né, e eu tenho módulo aqui também, tá? Porque a gente está fazendo, aí a gente vai ter que considerar módulo, porque não tem velocidade, como eu falei para vocês, velocidade negativa. 0,1 menos 0,06 é 0,04 dividido por 200 segundos. Isso daí vai dar um resultado 2 a menos 4. Espera aí um minutinho. Zero, eu não vou colocar em exponencial. O resultado vai dar isso aqui, ó. 0. Oh, meu Deus santo. O resultado vai dar 0,00002. 2. Aí qual que é a unidade? Mol dividido por litro e por segundo. Então, assim, a conta não é assim, fazer ou trabalhar ou calcular essa velocidade média. Não é um trem complicado quando você tem gráfico. Não é um trem complicado, não. Pelo menos tem a impressão que não. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida nisso? Beleza. Quer dizer, então, que se eu der um gráfico desse daí para vocês calcular a velocidade instantânea, vocês conseguem determinar, beleza? Deixa eu ver como que tá minha bateria aqui. Tudo bem. Beleza. Continuemos. Veja, a gente precisa, né? Veja que aqui, olha, eu calculei uma velocidade instantânea fazendo um cálculo usando a forma de nós calcularmos a tangente de um ângulo. Aqui nós temos um ângulo, que poderia ser um ângulo alfa aqui, né? Não deu nome por esse ângulo, mas poderia ser um ângulo alfa. Aqui poderia ser lá, poderia ser um ângulo beta, um ângulo alfa também. A gente nomeia do jeito que a gente quer. Mas, matematicamente, essa conta, né, que nós estamos fazendo, ela é representada dessa maneira. Ou seja, esse sistema, esse cálculo que a gente está fazendo simplificado, existe uma maneira matemática de nós fazermos isso. Ou seja, essa maneira que eu falei para vocês, de nós aproximarmos aqui, né? Vir diminuindo o intervalo, diminuindo o intervalo, diminuindo o intervalo. Ou seja, nós estamos trabalhando numa velocidade instantânea, num processo que nós chamamos de derivada. E vocês vão ver a questão da derivada.
A representação da derivada, ou seja, a velocidade instantânea daquela reação, com base, olhando para o reagente, é representada dessa maneira. Menos. Por que que é menos? Oi? A Jéssica fez uma pergunta no chat. Pode falar. Cadê? Pode pegar também. Cadê? Onde que tá minhas coisas aqui? Você tá falando por que que eu não pego este ângulo aqui, ó? Nós também podemos pegar, não tem problema não. Só que veja bem, Jéssica, olha só. Nós podemos pegar, mas olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, Jéssica. Eu vou pegar aqui, ó. Foi boa a sua pergunta. Velocidade instantânea. Vou mostrar para você por que não pode pegar. A gente pode pegar, mas a gente vai incorrer num erro. Vou pegar aqui, ó. Vamos supor que seja esse ângulo. Esse ângulo aqui seja um ângulo beta. Né? Veja, quando eu pego esse ângulo aqui, como que é a divisão do ângulo? Tangente de beta é igual a cateto oposto. É esse aqui, dividido pelo cateto adjacente. Olha a fórmula aqui, ó. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto dele é o tempo. Tempo. Nesse ângulo aqui, né? Nesse ângulo. Dividido pelo quê? Pelo cateto adjacente, que é justamente isso aqui, que é a concentração. Veja, a velocidade, ela não é medida a tempo pela concentração, é o inverso. Então, por isso que a gente não pega esse ângulo, e sim um ângulo alfa. Então, ó, professor, pode pegar? Olha, se você pegar e você lembrar que você, na hora da divisão, você não pode pegar o tempo e colocar aqui no numerador e colocar a concentração no denominador, aí tudo bem. Mas isso pode dar erro, você está entendendo? Por isso que eu sugiro que você sempre pegue esse outro ângulo. Entendeu? Entendeu, moçada? Ela foi uma pergunta importante. Então, dá para pegar um outro ângulo? Dá. Desde que você se lembre que na divisão não pode pegar tempo e colocar o tempo lá em cima da fração. E nem a concentração na parte de baixo, porque é o que ia acontecer aqui, ó. Cateto oposto é isso aqui, você ia colocar aqui, ó. O cateto adjacente é isso aqui. É a concentração. Você ia colocar aqui embaixo. É justamente a velocidade, justamente o contrário. Beleza, moçada? Professor, Ei. então o certo seria tempo em cima e concentração baixa, né? Essa parte aqui tá errado. O certo, ó, tá Tá vendo? Tá errado. O certo é esse aqui, né? Você coloca a concentração em cima e o tempo embaixo. Para a gente colocar a concentração em cima e o tempo embaixo, é melhor você trabalhar com esse ângulo ó, e não com esse. Porque com esse, o cateto oposto é a concentração, tá aqui. E o cateto adjacente é o tempo, tá aqui. Se você pega esse ângulo, o cateto oposto é justamente o tempo. E aí você vai ter que lembrar que, embora a tangente do ângulo fale que tem que ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, a velocidade não é determinada desse jeito. Você precisa ter, simplesmente, você precisa ter o tempo embaixo e não em cima. Então a minha sugestão é que vocês peguem sempre o ângulo nessa parte ou nesse lado aqui do triângulo. Tudo bem? Professor, volta ali para eu tirar uma foto. É porque lá no seu material não tem isso, eu vou ter que colocar depois. Beleza. Beleza aí, gente? Beleza. Caminhando aqui. Então, o que eu estava falando para vocês, essa velocidade instantânea, que pode ser calculada daquela forma que a gente viu, ela pode ser representada desta maneira aqui, ó. Ah, mas por que tem esse menos aqui? Veja, eu estou mostrando a velocidade instantânea desse reagente. Ela é dada o quê? Pela derivada do pentóxido de nitrogênio em função do tempo.
E ela é negativa justamente porque, veja, se eu não tivesse esse menos aqui, ó, essa divisão já seria negativa. Por que é negativa? Porque está diminuindo. Está diminuindo aqui a concentração dos reagentes. Vem esse menos aqui, ele tem mais ou menos o papel do módulo. Porque não existe velocidade negativa. Então, a forma que nós temos para representar a velocidade instantânea de um reagente, por exemplo, como o peróxido de nitrogênio, dessa maneira. É o sinal negativo, derivada do pentóxido de nitrogênio em função da derivada do tempo. Esse D, gente, de derivada, significa pequenas variações tendendo a zero. Se fosse velocidade média, em vez de ter esse D aí, nós teríamos aqui um delta. No lugar desse D, aqui, eu teria um delta. E no lugar desse D aqui, ó, eu teria um D. Ops. Eu também teria um delta. Mas a gente não está falando de velocidade média, nós estamos falando de velocidade instantânea. Se fosse velocidade média, em vez de ter um D aqui, eu teria um delta aqui, ó. Compreenderam aí? Não entendi não, senhor. Veja bem o seguinte. Oi? Eu também não entendi. Vou mostrar aqui, ó. Quando a gente fala de velocidade média, a forma de falar variação de alguma coisa, ou seja, variação de quantidade pela variação de tempo, essa palavrinha variação e variação de um intervalo grande, ela é dada por essa letrinha aqui, grega. Beleza? Delta. Como eu estou falando com velocidade instantânea, e velocidade instantânea, o intervalo de tempo tende a zero, e a quantidade também que você está medindo é muito pequena, a variação dessa quantidade também tende a zero, e somente assim você vai calcular uma velocidade instantânea, ou seja, quando essas variações tendem a zero, eu não posso colocar esse delta, porque esse delta representa grandes variações. Grandes variações significa o seguinte, por exemplo, daqui para cá tem uma grande variação. Daqui para cá tem uma grande variação. Eu estou falando de pequenas variações, de algo que está muito próximo aqui, próximo do 30. Então, quando eu vou falar de determinação de velocidade instantânea, eu não posso falar que é a variação da quantidade de alguma coisa em função da variação em função do tempo. Porque isso aqui é uma simbologia para a gente fazer ou demonstrar uma velocidade média. Uma velocidade média. Quando eu estou falando de uma velocidade instantânea, eu não faço ou não escrevo esse triângulo, que é o delta. Eu coloco a letra D de derivada. D, derivada da quantidade de alguma coisa, em função da derivada do tempo. E isso aqui é a minha velocidade instantânea. São só símbolos diferentes. Não sei por que dá esse risco. São só símbolos diferentes, tá? Para poder representar coisas diferentes. Deixa eu só apagar e fazer direitinho aqui. Símbolos diferentes para quantidades diferentes. Aqui eu tenho uma simbologia para... Uma simbologia diferente para a velocidade média, que é essa daqui. Velocidade média, vou deixar assim mesmo, gente. Velocidade média, a simbologia é um delta. E aqui, velocidade instantânea para essa quantidade aqui, que são quantidades pequenas. E aí, quando são quantidades pequenas, eu vou deixar D de dado em função ou ao invés desse triangulinho. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entenderam? Uhum. Hein, professor? Ei, Agora galera. você... Esse negócio de velocidade instantânea. Não tem aquela, vou falar assim, então, enfim, tipo a pistola do guarda para saber a velocidade do carro que está passando por ele. Fala de novo, Guilherme. Passou um carro aqui, eu não escutei. Passou legal, tipo assim, não tem aquelas pistolas que o guarda usa nos filmes para medir a velocidade do carro? Sim, sim. Caso ela seria instantânea, é porque, tipo assim, eu tava vendo um vídeo lá que o professor de cálculo passou, Ah, tipo, ela joga
eu não sei se é uma luz, um negócio assim. Ela Aham. joga uma luz, o carro está em determinado lugar, e quando ele passa, joga outra para medir a distância. Aí, no caso, ela é média também ou é É instantânea? média. É uma velocidade média que ele está medindo. Mesmo que o tempo é, tipo assim, coisa de menos. Ele Você tem uma passa um. variação, tá? Inclusive, assim, eu vou ter que falar a verdade para vocês. Tudo isso, a questão da velocidade, depende da capacidade que a câmera tem de medir o tempo que o carro percorre. Vocês já viram que no chão eles têm dois momentos de detecção do movimento do carro? Ele tem Tem lá tipo. ele tem um retângulo e depois mais à frente tem um outro retângulo. Vocês já perceberam isso? Então, aquilo ali é o quê? Para marcar onde que a câmera pega? É um sensor aquilo. Ah, o sensor tá no chão, no O caso? sensor está no chão. E aí você tem a fotografia lá, você está entendendo? A hora que o carro passou, o primeiro pneu passou no sensor, aí esse primeiro pneu também passou no segundo sensor, ele mede uma variação de velocidade. Ah, Ele- mas tipo assim, por ser poucos segundos, mesmo assim é média. se você conseguir dar uma brecada, você passou no primeiro, é que geralmente não dá, né, meu filho? Mas quando você tem um freio bom, você passou no primeiro sensor, brecou, e a ponto de reduzir no intervalo de tempo que precisaria, você vai ter uma velocidade dentro daquela que você precisaria andar. Ou seja, vamos supor que você está a 70 km por hora. Você passou no primeiro sensor, brecou com tudo. Você passou lá com, sei lá, com 55, ele vai medir a diferença do tempo, porque ele mede o tempo também. Aquilo lá é um sensor. Ele mede, tem um Uhum. espaço lá de um retângulo a outro retângulo. E o sensor mede o tempo. E ele vai fazer a conta. Se dentro desse intervalo tiver abaixo de 60, você não vai receber multa. Se for acima de 60, aí tem um intervalo que ele calcula de erro na medida. Eu não sei qual que é essa É, porcentagem de erro. Eu não sei se é 2 é km tipo, para. Oi? é tipo baixa. Eu acho que, se eu não me engano, é menos de 5 km por hora a diferença. Então, Se eu não me engano, é um intervalo que ele calcula. Se você passou desse erro, aí você recebe a multa. Mas o uma questão de raciocínio é mais ou menos o vez, mesmo. se eu não me engano, é tipo assim, se você passar a mais de 5 km por hora, pega um negócio assim. Que a pessoa falou uma vez, ela tomou por causa de tantos quilômetros. Mas era pouca coisa também. Tem a margem lá. Eu esqueci quanto é. Entendi. Ô, moçada, vocês entenderam isso aqui que eu falei, essa forma de representação aqui? Veja, aqui eu estou falando de velocidade instantânea, por isso que está esse D. Se não fosse velocidade instantânea, fosse velocidade média, se fosse velocidade média, eu teria que ter esse delta aqui, não D. É só isso que eu estou falando. Vocês compreendem isso? Mas esse D minúsculo significa o quê? Que é de velocidade instantânea. Não entendi não o que você falou, Guilherme. Esse D minúsculo, no caso, seria o quê? É Velocidade distância? instantânea. É Ah, o D derivada, significa velocidade instantânea. Oi? O D significa velocidade instantânea, tipo a letra D? Não, não. Ou é O D não significa. Calma aí, deixa eu voltar aqui. O D não significa velocidade instantânea. O D significa derivada e a velocidade instantânea é calculada pela derivada da concentração do peróxido de nitrogênio dividido pela derivada do tempo. Se fosse velocidade média, seria a variação e não a derivada, mas a variação representada pelo delta da concentração do pentóxido de nitrogênio pela variação do tempo. Entendeu Mas aí? no caso, por exemplo, você vai mostrar um exercício e vai falar sobre a derivada, eu não sei Não, o não que que é. vamos não. Vocês não vão fazer derivada não. É só uma representação que eu preciso que vocês entendam essa representação, porque logo depois tem maneiras de você representar a velocidade de uma reação em função dessa questão aqui da derivada, mas vocês não vão calcular a derivada não. Ah, não. Ah, Se entendi. você tem dúvida no que é essa derivada, entenda o seguinte: o D, esse D minúsculo, significa que é um delta de intervalo pequeno. É só isso. É uma Ah, entendi. variação pequena que tende a zero. Então, para quem não está conseguindo entender o que eu estou falando, entenda o seguinte: esse Dzinho aqui, ó, é derivada. O que é essa derivada? É uma variação pequena, pequenininha,
muito pequena do reagente em função de uma variação muito pequenininha da temperatura, meu Deus, do tempo. Quando a gente está falando de variações maiores, aí eu não uso D, porque D é derivado. Derivada são variações muito pequenininhas, por isso que não fala nem variação, e fala derivada. Quando você está trabalhando com variações grandes, a gente fala variação e usa a letra delta, letra grega delta. Entendeu aí? Entendeu, Guilherme? Exatamente. Que é calculada, quando está falando de velocidade instantânea, que é calculada pegando o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Exatamente. Guilherme, entendeu? Entendeu? Conseguiu aí? Entendi. Isso aí foi só para dizer que não tem o delta com variação grande, no caso. Isso, exatamente. Bem, eu vou fazer o intervalo agora. Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês. Daqui a pouco. Aliás, antes disso, alguém tem alguma dúvida nisso que eu falei? Não, não tá de boa. Dá um intervalo para vocês aqui. Daqui 15 minutinhos a gente retorna. Falou, moçada? Retorna, hein? Não vaza não, hein? Vamos lá, vamos descansar um pouquinho.